Olá, eu sou Tony Diniz e bem-vindo ao Aconteceu na Semana. 3 notícias que impactarão o seu bolso e os seus negócios. Primeiro, mais uma vez, os Estados Unidos e Irã não entraram num acordo de paz. Segundo, petróleo no mundo inteiro está subindo mais de 60% desde o início da guerra. E como isso vai impactar o seu bolso. E terceiro, você já ouviu falar no BRICS Pay? Um novo sistema de pagamento que está sendo desenvolvido para fazer o que foi feito com o Pix no Brasil para os países participantes do BRICS. Você lembra quando os Estados Unidos criou um bloqueio no Estreito de Hormuz que já tinha sido bloqueado pelo Irã? Por trás disso tem uma estratégia que pouca gente comenta. Na verdade, o plano é literalmente não permitir que o petróleo iraniano saia. Mas o que isso impacta? O Irã produz petróleo. A capacidade de armazenar o petróleo que o Irã produz está chegando no teto. Quando isso chega no teto, o que ele é obrigado a fazer? Literalmente desligar o poço de petróleo. Mas não se desliga um poço de petróleo. Quando você para de produzir em um poço que está ativo, você destrói a estrutura e infraestrutura responsável pelaquela produção. Isso acontecendo, literalmente o Irã implode. O seu maior produto de exportação mundial é o petróleo. Se sua infraestrutura acaba sem fazer nada, os Estados Unidos forçam o Irã a vir para a mesa de negociação cada vez mais com menos capacidade de exigir qualquer coisa. Na verdade, lembra, por trás disso tem um outro jogo ainda maior sendo jogado. Quem é o maior comprador de petróleo do Irã? A China. E o que os Estados Unidos fez com a Venezuela, que fornecia petróleo barato para a China? O que os Estados Unidos fez com o Irã, que por causa das sanções vendia petróleo barato para a China? Bem, literalmente isso vai aumentar o custo de produção na China. E onde isso impacta você? Tudo que vem da China agora começa a aumentar os custos, começa a ter um custo mais elevado. Então o jogo político por trás disso é muito maior do que nós estamos imaginando. Infelizmente, nesse jogo, nisso tudo que está acontecendo no mundo, quem sofre é a população mundial. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Espero que rapidinho consigam entrar em um acordo de paz. Segundo, o petróleo em si. Quando a gente vê o petróleo e vê, poxa, o petróleo está aumentando de preço. O petróleo está aumentando de preço lá no preço do barril, mas o Brasil não é autossuficiente de petróleo? Sim, mas o Brasil importa combustível de fora, importa combustível que é processado de outros lugares. E não imagine petróleo, quando a gente pensa em petróleo, normalmente pensamos no carro, né, na gasolina. Não é exatamente isso somente o petróleo. Petróleo é tudo que envolve plástico, tudo que envolve outros bens de consumos que possam ser derivados de petróleo. O asfalto também depende do petróleo. Então, o custo do petróleo aumentando, tudo aumenta. Literalmente, tudo aumenta. Lembra lá atrás, quando eu disse que quem comprava o petróleo barato do Irã era a China e que agora os custos de produção de produtos chineses aumentam? Então, tudo aqui também aumenta. Os carros aumentam, os importados também aumentam. A gasolina se torna mais cara. A comida que chega nas nossas casas se torna mais cara porque o petróleo está mais caro. Então, o custo de vida, a inflação começa a aparecer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você já deve estar ouvindo que na Europa estão cancelando vários voos porque não tem querosene aéreo. A dependência, onde se você traz para você e para o seu negócio, a dependência de qualquer coisa em um fornecedor só pode literalmente acabar com sua capacidade de fazer negócios. Você lembra quando os Estados Unidos criou um bloqueio no Estreito de Hormuz que já tinha sido bloqueado pelo Irã? Por trás disso tem uma estratégia que pouca gente comenta. Na verdade, o plano é literalmente não permitir que o petróleo iraniano saia. Mas o que isso impacta? O Irã produz petróleo. A capacidade de armazenar o petróleo que o Irã produz está chegando no teto. Quando isso chega no teto, o que ele é obrigado a fazer? Literalmente desligar o poço de petróleo. Mas não se desliga um poço de petróleo. Quando você para de produzir em um poço que está ativo, você destrói a estrutura e infraestrutura responsável pelaquela produção. Isso acontecendo, literalmente o Irã implode. O seu maior produto de exportação mundial é o petróleo. Se sua infraestrutura acaba sem fazer nada,
os Estados Unidos força o Irã vir para a mesa de negociação cada vez mais com menos capacidade de exigir qualquer coisa. Na verdade, lembra, por trás disso tem um outro jogo ainda maior sendo jogado. Quem é o maior comprador de petróleo do Irã? A China. E o que os Estados Unidos fez com a Venezuela, que fornecia petróleo barato para a China? O que os Estados Unidos fez com o Irã, que por causa das sanções vendia petróleo barato para a China? Bem, literalmente isso vai aumentar o custo de produção na China. E onde isso impacta você? Tudo que vem da China agora começa a aumentar os custos, começa a ter um custo mais elevado. Então o jogo político por trás disso é muito maior do que nós estamos imaginando. Infelizmente, nesse jogo, nisso tudo que está acontecendo no mundo, quem sofre é a população mundial. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Espero que rapidinho consigam entrar em um acordo de paz. Segundo, o petróleo em si. Quando a gente vê o petróleo e vê, poxa, o petróleo está aumentando de preço. O petróleo está aumentando de preço lá no preço do barril, mas o Brasil não é autossuficiente de petróleo? Sim, mas o Brasil importa combustível de fora, importa combustível que é processado de outros lugares. E não imagine petróleo, quando a gente pensa em petróleo, normalmente pensamos no carro, né, na gasolina. Não é exatamente isso somente o petróleo. Petróleo é tudo que envolve plástico, tudo que envolve outros bens de consumos que possam ser derivados de petróleo. O asfalto também depende do petróleo. Então, o custo do petróleo aumentando, tudo aumenta. Literalmente, tudo aumenta. Lembra lá atrás, quando eu disse que quem comprava o petróleo barato do Irã era a China e que agora os custos de produção de produtos chineses aumentam? Então, tudo aqui também aumenta. Os carros aumentam, os importados também aumentam. A gasolina se torna mais cara. A comida que chega nas nossas casas se torna mais cara porque o petróleo está mais caro. Então, o custo de vida, a inflação começa a aparecer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você já deve estar ouvindo que na Europa estão cancelando vários voos porque não tem querosene aéreo. A dependência, onde você traz para você e para o seu negócio, a dependência de qualquer coisa em um fornecedor só pode literalmente acabar com sua capacidade de fazer negócio. BRICS Pay. Você já ouviu falar em BRICS Pay? Bem, no mundo existe um sistema quando você quer mandar um dinheiro dos Estados Unidos para Inglaterra, da Inglaterra para o Brasil, esse sistema chama-se SWIFT. É um sistema bancário que foi criado pelos Estados Unidos. E o que acontece quando grandes conflitos mundiais entram em ação? Quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, os Estados Unidos cancelou o sistema SWIFT para a Rússia. A Rússia não conseguia nem mandar dinheiro para o exterior, nem receber dinheiro do exterior. A mesma coisa aconteceu no Irã. Na verdade, em qualquer momento que existe um conflito, os Estados Unidos podem ligar e desligar o sistema bancário. O mundo inteiro está assim, opa, eu estou literalmente na mão do que foi decidido ou do que os Estados Unidos decide fazer. Então, os países do BRICS, e o que é BRICS, né? BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os principais países dos BRICS. Estão criando um sistema para levar algo parecido com o PIX, que existe no Brasil, para o mundo inteiro. A grande preocupação que existe por trás das cenas é o seguinte: quando você usa o sistema SWIFT para fazer uma transferência em outros países do mundo, não necessariamente as transações são observadas. Então tem uma preocupação de bastidor, é o seguinte, espera aí, se for criado um sistema que vai ser controlado pelo BRICS, será que os países China, Rússia, não vão estar observando todas as transações bancárias das pessoas? Não sei. Mas o fato é que está sendo criado o BRICS Pay, isso vai continuar para frente? Não, ninguém pode dizer se realmente vai ser uma verdade. Mas é uma tecnologia que o Brasil possui e o Brasil está negociando e preparando para exportá-la para o mundo. BRICS Pay. Você já ouviu falar em BRICS Pay? Bem, no mundo existe um sistema quando você quer mandar um dinheiro dos Estados Unidos para Inglaterra, da Inglaterra para o Brasil, esse sistema chama-se SWIFT. É um sistema bancário que foi criado pelos Estados Unidos. E o que acontece quando grandes conflitos mundiais entram em ação? Quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, os Estados Unidos cancelou o sistema SWIFT para a Rússia. A Rússia não conseguia nem mandar dinheiro para o exterior, nem receber dinheiro do exterior. A mesma coisa aconteceu no Irã. Na verdade, em qualquer momento que existe um conflito, os Estados Unidos podem ligar
e desligar o sistema bancário. O mundo inteiro está assim, opa, eu estou literalmente na mão do que foi decidido ou do que os Estados Unidos decide fazer. Então, os países do BRICS, e o que é BRICS, né? BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os principais países dos BRICS. Estão criando um sistema para levar algo parecido com o PIX, que existe no Brasil, para o mundo inteiro. A grande preocupação que existe por trás das cenas é o seguinte: quando você usa o sistema SWIFT para fazer uma transferência em outros países do mundo, não necessariamente as transações são observadas. Então tem uma preocupação de bastidor, é o seguinte: peraí, se for criado um sistema que vai ser controlado pelo BRICS, será que os países China, Rússia, não vão estar observando todas as transações bancárias das pessoas? Não sei. Mas o fato é que está sendo criado o BRICS Pay, isso vai continuar para frente? Não, ninguém pode dizer se realmente vai ser uma verdade. Mas é uma tecnologia que o Brasil possui e o Brasil está negociando e preparando para exportá-la para o mundo. Se você achou esse conteúdo interessante para você, nos acompanhe na próxima semana por mais um episódio de Aconteceu na Semana e 3 notícias que impactam você, seu negócio e seu dinheiro.